Aí a gente começa. Então, a gente vai plotar agora esse probleminha, que é o exercício 2.1. Lá da listinha, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o espaço de solução, né, para essas três restrições, né? Essas três desigualdades e mais as de não negatividade, né, que dão 5 desigualdades, mas a gente a gente pode, né, mais ou menos esquecer elas por hora, desde que a gente recorde que esteja no primeiro quadrante, né? Mas eu vou representar todas elas. Então, o que a gente faz para construir o espaço de solução do zero, né? A gente vai pegar cada restrição, cada desigualdade que a gente tem aqui, e vai obter os pontos extremos deles, né? Então, ora a gente vai colocar o x1 como zero, né? E obter o valor de x2, e depois o contrário, né? X2 igual a zero e obter o valor de x1 para a gente conseguir desenhar eles no R2, né? E depois conseguir também dizer para qual direção, né, se ela está acima ou abaixo, à direita ou à esquerda da reta que a gente desenhou. Então, deixa eu colocar do lado aqui. Agora, acho melhor eu trocar para a minha mesa de digitalizadora. Eu vou colocar do lado aqui. 1, 2, 3. Será que eu consigo fazer com 3 cores para ficar diferente? Acho que eu consigo. E não. Por enquanto você não. Deixa eu ver se dá para trocar. Agora foi. Então, a minha R1 vai estar de verdinho, tá? Então, o que eu faço? Primeiro, né, para R1, eu faço x1 igual a zero e acho x2, né? Então, para x1 zero, x2 já me dá o valor direto. X2, aí eu não trato na desigualdade, trato na igualdade para obter o valor no extremo, tá? Então, x2 igual a 3. Então, eu tenho esse primeiro ponto, né? 0,3. Então, eu vou lá, ó, só lembrando, x1 está aqui, deixa eu trocar para o preto. X1 está aqui, x2 está aqui. Então, se x1 for 0, x2 é 3. Então, 0 em x1, 3 em x2. Então, estou nesse ponto aqui. Aí, quem que é o outro ponto? É o verdinho de novo. Só que agora no verdinho eu troco. Então, agora x2 vai ser 0. E x1 vai ter valor. Então, vai ser menos 2x1 igual a 3. Deixa eu tirar essa barrinha de ferramentas aqui. Igual a 3, né? Então, x1, nesse caso, x1 é igual a menos 3 meios. Então, eu tenho esse segundo par ordenado aqui, né? Que é menos 3 meios, 0. Aí eu vou desenhar lá. No milimetrado que a gente tem. Vamos ver. Deixa eu trocar a cor. Então, vai ser 0 em x2. Então, eu estou na origem aqui, né? Estou em cima da reta x1. E x1 vai ser menos 3 meios, né? Que é menos 1,5, né? Então, está entre o menos 1 e o menos 2. Então, alguma coisa nesse meio. Acho que cada tracinho aqui, deixa eu ver quantos tracinhos tem nesse milimetrado. 1,
2, 3, 4, 5. Né? Então, eu tenho 5 partes. Então, cada parte é 1/5. Então, para ficar certinho, vai estar entre a metadezinha deles aqui. Então, vai ser algo desse tipo. Aí eu consigo agora passar uma reta que conecta esses dois pontos. Certo? Eu vou trocar para o verdinho. Para a gente desenhar a R1. Eu vou ter que ajustar aqui, porque não ficou bom. Deixa eu ver se eu consigo mexer nela aqui. Melhor fazer na mão. E também não ficou tão bom na mão, não. Vou tentar de novo. Vamos lá. Agora foi. Então, esse verdinho é o R1. Né? R1. Então, ele vem, né, nessa parte negativa de x1, que não vai interessar para a gente, mas a gente precisa obter esses pontos para desenhar ela certinho. Tá? Aí foi, R1 foi. Né? A R2, eu vou trocar o amarelinho, ela já está dada aqui, né? É x2. Não. Antes disso, vamos determinar para qual direção que ela está, né? A R1. Então, a gente tem que saber se a nossa R1 está à direita do verde ou à esquerda, do verde. Aí a gente testa algum valor para ser simples. Olha, eu quero os valores em que menos 2x1 mais x2 sejam menor ou igual a 3. Aí aqui, como a origem está à direita do R1, aí eu acho mais fácil testar ele com 0 para a gente ver, né, qual valor dá. Então, se eu testar x1 e x2 igual a 0, seria esse ponto aqui, né? Ele está à direita ou à esquerda de R1? Ele está à direita. E se eu substituir, eu tenho menos 2 vezes 0, mais 0, menor ou igual a 3. Né? Menos 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Então, dá 0 menor ou igual a 3. 0 é menor ou igual a 3? É verdadeiro. Né? Então, essa desigualdade está válida. Então, se é válida e o ponto está à direita, então a desigualdade está nessa direção. Né? O menor ou igual está nessa direção. Se eu pegar um ponto maior, né, aí ele vai passar disso, porque isso aqui é verdadeiro. Então, se ele passar disso, é falso, então não é o que a gente quer. Né? Então, por exemplo, se fosse o ponto 5, 0 aqui, 0, 5, né? Esse ponto aqui, 0, 5. Aí seria 0, né? Seria menos 2 vezes 0, 0, mais 5, menor ou igual a 3. Aí eu teria 5 menor ou igual a 3. Né? Aí é falso. Então, esse ponto só seria válido se a desigualdade fosse do tipo maior ou igual. Né? Aí seria a esquerda do verdinho. Beleza? Beleza, né? Bem tranquilo essa parte. É meio lento, tá? Mas só é lento para a gente conseguir entender esses detalhes. Depois você pode fazer isso, né, bem mais rápido depois que entender essa mecânica. Mas por enquanto a gente vai devagarzinho mesmo. Então,
obtive, né, os pontos extremos para R1, agora eu vou para R2. E na R2, que é essa daqui, ela já está dada, né? Eu não tenho x1, então eu tenho o x2, onde o extremo vale 10. Então eu estou no ponto 10. E o x1 já é zero, né? Ele vai ser zero para qualquer valor. Né? Para qualquer valor do x2. Né? Então, x1 aqui é sempre zero. E ela é válida sempre que x2 for menor ou igual a 10. Então, daqui para baixo. Então, não importa o valor de x1. Né? Então, aqui, isso significa dizer que para qualquer valor, eu tenho... Aqui dá para passar a linha retinha. Então, eu tenho qualquer valor em que o extremo está no 10. Eu tenho qualquer valor do x1, né, que não interessa para a gente, mas o x2 é sempre menor ou igual a 10. Então, qualquer valor abaixo disso. Né? A gente usa como base o zero para determinar o ponto, né? Mas se vocês repararem, eu posso colocar qualquer valor para o x1, que não importa para a gente o valor de x1, mas qualquer valor em que o x2 seja menor ou igual a 10. Então, ele está nessa direção aqui. Se é menor ou igual, ele está abaixo disso. Então, o x2 valendo 10 é válido, valendo 9 é válido, valendo 8 é válido, até o zero, né, porque a gente tem as de não negatividade. Então, a setinha aqui está para baixo. Está para baixo do R2. Tá certo? Aí, o que mais? Vamos ver aqui. Vamos trocar de cor. Vamos fazer com o azulzinho aqui. O azulzinho é a terceira restrição, a R3. Aí, para R3, eu vou ter que fazer a mesma mecânica do outro. Né? Então, olha, até aqui, se eu tivesse só essas duas restrições, né, aí eu podia prolongar o espacinho do verde para eles se conectarem, né, porque é assim que a gente constrói o espaço de solução, aos poucos mesmo. Então, por hora, eu teria esse espaço de solução aqui, né? À direita do verde, né? E abaixo do amarelo. Então, até agora, o espaço de solução seria tudo isso daqui. Ó. Vamos botar em vermelho. Se eu só tivesse essas duas restrições, o espaço de solução seria isso tudo aqui, até a origem zero, né? E também à direita da origem em x2 e acima da origem em x1. Né? Se fosse só isso, mas não é. A gente tem que continuar. Aí o que é mais? O azulzinho agora. No azulzinho, aí eu faço x1, 0 e obtenho o x2. Então, ó, no azul, para x1 igual a 0, o meu x2, eu tenho 2x2 igual a 14. Que implica em x2 igual a 7. Então, meu primeiro extremo é 0,7. Então, eu vou. Então, 0 em x1. Estou aqui, então só vou subir no x2. Então, 7. O 7 já está aqui. Eu marco o primeiro ponto
que vai servir para a gente traçar a nossa reta. Aí depois eu faço x2 igual a zero. Se x2 é zero, eu tenho 3x1 igual a 14. Vai me dar x1 igual a 14 terços. Aí 14 terços, como a hora já está avançada, eu vou usar uma calculadorinha aqui. 466. Vai estar entre 4 e 5, mas mais para o 5, né? Então 466 vai estar aqui. Então eu vou ter que traçar uma reta que conecte eles dois. Vamos ver se eu consigo acertar ela aqui. Então essa é a R3. Mas aí vamos ver para qual lado, né, que o nosso espaço vai convergir. Né? Se é a direita do azul ou a esquerda do azul. Né? Aí vamos testar o 0, 0. Né? Que fica mais fácil. Então, x1 valendo 0 e x2 valendo 0. Então, se ambos forem 0, eu estou nesse carinha aqui. Estou né? num ponto à esquerda do azul. Eu posso substituir, né? 3 vezes 0 mais 2 vezes 0, 0. 0 menor ou igual a 14, que é verdadeiro. Né? Então, a minha desigualdade está apontando para a esquerda da reta em azul. Né? Aí agora, só vão faltar as de não negatividade para a gente conseguir desenhar o espaço de solução correto para isso. As de não negatividade são né, x1 maior ou igual a zero, então na origem, seguindo a reta né, de origem de x1, então equivale a colocar uma setinha aqui, né? Então qualquer coisa à direita né, da origem de x2, né? Então qualquer valor à direita disso, que aí eu tenho o x1 valendo 1, valendo 2, valendo 3, valendo 15, né? Valendo 20, e por assim vai. E o x2 maior ou igual a zero, que é qualquer valor acima desse ponto aqui zero, né? x2 valendo 1, valendo 2, valendo 3, valendo 9, valendo 10, valendo 20. Então, qualquer valor acima da origem em x1. Então, agora, eu preciso conseguir achar uma interseção entre todas essas retas. Né? A não negatividade de x1 e x2 fica mais fácil sem ser essas setinhas, né? Só visualizar que o espaço tem que estar no primeiro quadrante. Né? Então, tem que estar né, para o lado de cá. E não é necessariamente aqui, onde eu estou, né? É para o lado de cá. Qualquer valor aqui. À direita e acima. Tá? Então, primeiro quadrante. A gente usa parte dos outros quadrantes para desenhar as outras retas, mas é só para fazer certinho. Então, qualquer interseção no primeiro quadrante. Aí, agora, eu tenho que olhar para as setinhas que eu fiz, em verde, em amarelo, em azul. Então, olha, se a setinha está à direita da verde, à esquerda do azul, então provavelmente está em alguma coisa por aqui, né? E no primeiro quadrante. A pergunta que fica é, olha, a R2, ela vai interferir no espaço de solução que a gente construiu aqui, né? Ou ela vai tornar o problema inviável, porque não há interseção com aquilo que ela sugeriu, né? Ou ela vai ser redundante, porque ela não está cruzando né, com a
R1 e com a R3, onde elas formam uma interseção válida, né? Porque aqui eu tenho essa interseção válida. Eu tenho no primeiro quadrante, daqui até aqui, eu tenho onde é válido no R1, daqui até aqui, onde é válido no R3, né? Agora para desenhar vai ficar mais esquisito. Até lá embaixo, né? Ó, até lá embaixo. E onde é válido no primeiro quadrante, né, para manter a não negatividade. Só que o R2 está lá em cima, né? Aí, a pergunta que fica é, a R2 vai interferir no nosso espaço de solução, né? A primeira resposta é não, porque está acima dessa região, né? E se ela não interfere, aí tem mais duas perguntas. Ela é redundante, né? Ou seja, ela não interfere no espaço que a gente conseguiu desenhar aqui, e ela não serve para nada para a gente. Ou então ela não intercepta, mas ela gera um espaço inválido, né? Que aí seria de inviabilidade. Ela faz isso nesse caso, né? Ela torna o espaço que a gente conseguiu desenhar inválido. A resposta aqui é não, né? Porque ela aponta para baixo, então qualquer valor abaixo disso, né? À direita da origem em x2, né? E abaixo até a reta de origem x1, mas não interfere no espaço que a gente conseguiu desenhar. Então, aqui ele é redundante, né? Ele não serve, né? Ele está aqui, mas não interfere na região que a gente construiu com as outras desigualdades. Tá? Aqui ele iria interferir se, na verdade, ao invés de x2 menor ou igual a 10, a gente tivesse um x2 maior ou igual a 10. Né? Se a setinha tivesse para cima. Né? Se eu tivesse setinha para cima, x2 maior ou igual a 10, aí eu teria que tentar construir um espaço de solução, que é esse em preto aqui, e acima do 10. Né? Só que isso é impossível. Né? Então, se o... Aqui é 10, né? Se o x2 fosse maior ou igual a 10, aí eu não teria como ter uma interseção entre R1, R2, R3 e as de não negatividade. Né? Aqui seria inviável. Né? Mas não é. Não é o nosso caso. No nosso caso, ele não intercepta, né, o x2, ele não, o R2, ele não tem interseção com as demais restrições, mas ele não torna o espaço que foi obtido inviável. Então, o espaço de solução é esse aqui que está em preto. Aí eu vou achurar aqui, porque é geralmente assim que a gente desenha espaço de solução. Né? Então, esse é o espaço de solução para esse subproblema. Tá? Aí, o que mais? Né? Pontos importantes. Em problemas de PL, né, as possíveis soluções estão na fronteira. Né? O que são as fronteiras? Né? Então, onde as desigualdades passam, né, e se interceptam, mas a fronteira vai além disso. Né? A solução está onde eu tenho as interseções, então, ou seja, onde eu formo o bico, onde eu tenho interseção entre as desigualdades. Então, onde forma bico, onde forma ponto, são pontos, né, viáveis. Então, são soluções possíveis para o nosso problema. E a solução está em algum desses pontos. Né? Que mais? Tem duas formas também da gente obter a resposta para esse problema de PL com direção de otimização, maximização 3x1 mais x2. Tem duas formas. A primeira
é você determinar cada ponto viável aqui, né? Determinar de fato, né? Cada par ordenado e substituir no valor do z e tirar qual que é o maior, já que a direção é de maximização e a função gradiente aqui é 3,1, né? É 3x1 mais x2. Então, você calcula cada par ordenado. Então, vamos fazer a grosso modo aqui. Vamos lá. O primeiro ponto é o 0, 0, né? Porque eu estou na origem em ambos, né? Em x1 e em x2. E o meu valor de z é 3 vezes 0 mais 0, que dá 0. Então, meu z no ponto 0 aqui é 0. Eu vou para o próximo. Quem que é o próximo? Esse está mais fácil. É o 0, 3. Né? 0 em x1, 3 em x2. 0, 3, qual que é o valor, né, da FO nesse ponto? É 3 vezes 0 de x1 mais x2, que é 3. Então, dá 0 mais 3, 3. Aí, para facilitar as coisas, vamos chamar de letras. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Então, aqui é o Z de A. Aqui é o Z de B. Z de B vale 3. O C, para a gente determinar, a gente precisa resolver o sisteminha R1, R3 aqui. Né? Então, antes disso, vamos para o ponto D, que é mais fácil. Né? Que é aqui é 5, não, né? Aqui é 14 terços. 4,66. Isso, 466. Então, aqui o par ordenado é 14 terços, 0 em x2. Né? Aí eu posso substituir na FO. Então, meu Z de D vai ser 3 vezes 14 terços mais 0. Vai dar 14. Então, ó, por enquanto, né? Eu tenho um Z valendo 0, que é o Z de A, o Z de B valendo 3, o Z de D valendo 14. Então, por enquanto, o melhor nesse problema de maximização é sempre o maior. Então, por enquanto, está sendo 14. Mas aí vamos ver quem é o Z de C. Né? Antes de achar o Z de C, eu preciso determinar o par ordenado. Né? Que é a solução, né, que é a interseção desse ponto aqui. A interseção entre R1 e R3. Então, vai ser menos 2 x1 mais x2 igual a 3 e 3x1. Peraí que está falhando aqui. 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 14. Igual. A gente está trabalhando para obter o ponto. A 14. Aí como que eu resolvo esse sisteminha, né? Eu tenho que me desfazer de um deles, né, para achar um e depois achar o outro. Então aqui, para facilitar, eu vou multiplicar em cima, né, por menos 2, que aí eu sumo com x2. Então como que vai ficar? Vai ficar menos 4. Vai ficar mais 4, perdão. Mais 4 de x1 menos 2x2 igual a menos... Eu estou no limite dos pontinhos. Peraí, deixa eu limpar aqui. Não, eu não consigo digitar mais. O único problema da plataforma é isso. A gente começa a escrever e chega uma hora que ele manda parar. Está escrevendo muito.
Ver se dá para tirar mais uma coisa. Então, voltando, menos 2 menos 4x1 dá mais 4x1. Menos 2 vezes mais x2 dá menos 2x2, igual a 3 vezes menos 2, menos 6. E embaixo eu só repito, né? 3x1 mais 2x2 igual a 14. Agora é só somar, o x2 vai sumir, né? Em cima e embaixo. Vou somar, vai dar 7x1. E embaixo vai dar, do lado direito vai dar 4, dá 10, menos 2, 8. Então vai dar x1 igual a 8. 7. Ver se não fiz nada de errado. Aqui é 3 mesmo, aqui é 2. Então vai dar 8 sétimos. Aí qual que é o outro? Agora a gente substitui onde tem x1. A gente substitui e obtém o x2. Então o x2 eu vou substituir na R1. Então x2 igual a 3 menos o menos 2 foi para o outro lado, foi mais, então mais 2 vezes o x1 que eu achei, 8 sétimos. Aqui é mais, aí para facilitar aqui, o x2 dá 7 vezes 3, 21, mais 16. 21 mais 16, 7, 37. Isso aí, 37. 37. Vai dar 37 sétimos. Então agora eu tenho o valor do par ordenado. Né? 37 sétimos. Então a solução de C é 8 sétimos, 37 sétimos. Peraí que ficou horrível isso. 37 sétimos. E quem é o valor de Z? De C. Né? Z de C é 3 vezes o 8 sétimos mais 37 sétimos. Se eu não fiz nenhuma continha errada pelo caminho. Então está todo mundo dividido por 7, dá para multiplicar aqui, né? 8 vezes 3, 24, mais 37. É 61 sextos. 61 sétimos. 61 sobre 7. Aí quanto é que dá isso para a gente ver se ficou maior? 61 dividido por 7 dá 8,7. 8,7. Então, se eu não errei conta pelo caminho, foi 8,7. Deixa eu ver, tá certo? Acredito que sim. O que mais? 8,7. Então, se tudo deu certo, o maior ponto aqui é o ponto D, que é 14. Né? Aí, qual que é a outra forma para a gente chegar na resposta sem fazer esse bando de conta? É pelo gradiente. Eu vou tirar esses pontinhos aqui. A gente ganhar um pouquinho de espaço. Ih, peraí, foi demais.
Vou tirar só isso daqui, só isso daqui. Para ficar mais limpo aqui. Esse aqui não dá. Vou tirar isso daqui. Esse também não dá. Então, pelo gradiente, como que vai ficar? A gente vai ver, né, quais são os coeficientes da FO. A FO tem os coeficientes 3 e 1. Né? 3 que multiplica x1 e 1 que multiplica x2. Aí a gente vai plotar a direção do gradiente aqui. Né? Então, é 3 em x1, 1, 2, 3. Então, ele está aqui. Né? E 1 em x2. Então, ele está para cá. Aí eu vou tentar desenhar uma setinha, né, que convirja nesse ponto. Né, esse ponto 3, 1 aqui. Vou tentar botar uma setinha para ficar realmente uma setinha indicando o gradiente. Então, o gradiente está nessa direção. Ele vai sair da origem, né, na direção que a gente está desenhando. E ele pode ir numa direção ou na outra, né? Se é de maximização, ele vai aumentar. Se é de minimização, ele vai diminuir. Então, para frente ou para trás, né? Numa direção ou na direção contrária. Então, fazendo isso, dá para a gente desenhar as curvas de nível que ele pediu lá na outra letra. E as curvas de nível, elas vão ser sempre perpendiculares ao gradiente. Né? E é assim que a gente vai conseguir chegar na solução sem ter que fazer esse bando de conta. Aí deixa eu ver se eu consigo tirar algum excesso aqui, pelo menos do aqui. Do A, né, porque ele sai da origem. Então, na origem, eu vou ter que tentar, né, traçar perpendiculares aqui. Né? Vamos tentar deixar... Eu queria mover ele. Eu não quero... Aqui foi. Vamos ver se ele está perpendicular. Não está, né? Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer. Opa, aqui foi. Então, eu vou sempre, né, tentar perpendicular a setinha que eu fiz. O que equivale a desenhar isso, né, e colocar o lápis de vocês a 90 graus, né, na direção dessa seta. Então, qualquer coisa que esteja perpendicular aqui, a gente consegue obter o valor do gradiente. Então, olha, no ponto 0, 0, a curva de nível vale exatamente ao valor 0. Então, o par ordenado 0, 0. Então, o z vale 0. Então, essa curva de nível na origem é 0. Aí eu vou deslizando, né, na setinha, mantendo perpendicular a ela, e vou passando pelos pontos que eu coloquei. Né? Porque, só lembrando, a solução está na fronteira, né? Está nos pontos que a gente determinou. Então, o primeiro ponto é o 0, e se eu for na direção da seta, eu estou aumentando. Já que o problema é de maximização, eu vou na direção que aumenta. Então, no primeiro eu tenho 0, eu vou seguindo, o próximo ponto que bate é o ponto B, né, que é 3. Então, essa é a curva de nível 3. Né? Aí eu continuo. Quem que é o próximo perpendicular? Bate no C. Aí no C é o 8,7, é 61 sobre 7. Né? E o ponto mais distante, que vai ser o ponto de máximo nosso, tem que ver se está perpendicular, né? Mas passou do C, o próximo é o D, porque não tem outro ponto. Então, o valor ótimo vai ser D, né? Sem precisar calcular, sem precisar fazer esse monte de conta. Assim, dá para a gente ir direto para o ponto que interessa, né? E só calcular ele. O ponto D, em particular, já tinha sido calculado, né? Porque ele é um dos extremos que a gente calculou para a reta R1.
Então, era só chegar nele, já era ponto de ótimo, já ia dizer, olha, é o Z de D, só preciso calcular quem que é o Z de D. Tá? É o ponto D, só preciso calcular quem é o Z de D, que era 14. Será que eu consigo copiar essas curvas de nível? Aí eu deixo várias aqui. Dá. Então, olha, que era o que o anunciado estava pedindo lá, que a gente falou que ia fazer depois, mas já foi aqui. Então, as curvas de nível estão aqui. Eu estou colocando as que convergem direto para os pontos que a gente colocou, porque faz mais sentido para a gente, mas você pode calcular os valores em que isso ocorre. Então, a curva de nível em 0, a curva de nível em 1, né? Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, que aí converge para o B. E lá embaixo, Z igual a 14. Então, você vai colocando as curvas de nível. Se o anunciado não pedir para desenhar, igual o que está escrito lá, que ele pediu para desenhar algumas, não tem necessidade de fazer isso. Tá? O que faz mais sentido é, pelo gradiente, você ir direto na resposta. Aí, por que eu estou dizendo isso? Por que isso faz sentido? Porque pensa comigo se o gradiente fosse diferente. Se a tua FO fosse diferente. Se a inclinação fosse essa daqui. Ó. Deixa eu pensar. Ué, do lugar? Ó. Se ele tivesse uma inclinação desse tipo aqui. Fosse desse tipo, aí começaria no 0. Né? Ele ia bater no B, depois ia bater no D, depois ia bater no C. Né? Que foi mais ou menos o que a gente fez. A gente percorreu todos para chegar no C e ainda teve que fazer mais conta no C. Então, olha quanto tempo que a gente ia perder no C, né? Obter todos eles para depois ir no C, que tinha mais contas, para chegar na resposta final. Né? Se o gradiente, né, se a FO tivesse essa configuração, que daria essa curva de nível aqui, né? Essa inclinação. Aí você teria que fazer todas essas contas que a gente fez para depois chegar no C para fazer esse monte de conta para chegar nessa resposta. Pelo gradiente, você já vai direto. Você já vai para o ponto que é ótimo. Você chega no ponto que é ótimo e resolve se ele te pedir. Então, você já resolve de uma vez só. Você tem que fazer esse bando de conta. Ok? Acho que isso resume bem e é até uma boa... É um bom lembrete para o pessoal da outra disciplina lá. É bom que fica tudo salvo num lugar só. Aí quem quiser depois assiste lá também, porque os alunos da outra disciplina também fazem isso, né? Mas fazem com outro propósito. Então precisa ficar claro isso, né, para não carregar essas dúvidas, né, nem para as provas de vocês agora, nem para outra disciplina. Tá? Para o João, que era quem tinha perguntado, eu sei que ficou muita coisa, né? Mas deu para clarear como que faz, né? Como que plota e como que resolve, se for pedido. Né? Deu sim, cara. Ficou bem claro agora a resolução. Beleza. Alguma pergunta? Não, deu para compreender todas as observações que você fez. Beleza. Aí qualquer coisa também é só revisitar essa aula depois. Eu vou, assim que sair assim que sair a gravação, eu coloco para vocês. Eu coloco o link para vocês. Eu vou deixar no mural de avisos o link para o canal do YouTube, né, que tem das outras disciplinas lá, né? Aí é só procurar por PO1 lá. Eu já vou deixar linkado direto para a listinha de vídeo, tá? Aí vocês vão ver lá. Só tomem cuidado para não cair de paraquedas nas outras matérias, porque vai ficar confuso
Não é o que a gente está tratando, mas eu deixo separadinho lá. Vai aparecer lá, 2025 1 PO2, né? Tutorias, PO2, tutorias de PO1. Aí acessa que a listinha vai estar lá. Né? Oi, pode falar, João. Não, só ia falar que tá beleza. Que eu entro lá depois pra revisitar ou qualquer coisa. O Washington que entrou e tá quietinho, tem alguma pergunta? É, tá tranquilo, professor. Eu só queria saber, como é minha primeira aula aqui, onde o professor deixa o link para gente. Eu vou colocar para vocês logo aqui, mas aí depois eu coloco no mural de avisos, que aí fica para todo mundo. Deixa eu copiar o link aqui. É um repositório no YouTube, tá? Dos vídeos. Aí é um canal que já tinha para a disciplina de PO2, que eu já trabalho há algum tempo. Aí vai ficar tudo lá, né? Não vale a pena criar outro canal só para isso. Então, como tem PO1, tem PO2, aí você só precisa se organizar depois para não entrar no lugar errado, mas as listinhas estão bem separadas lá. Vou copiar aqui. Aí eu coloco no chat para vocês. Vídeo tutoriais. Eu vou botar para vocês o link do canal. Aqui, ó, tá no chat. Mas por enquanto não tem a de vocês ainda, tá? Porque o sistema tem que registrar essa gravação nossa, tem que liberar um link para eu baixar, aí eu subo lá. Né? Mas aí vocês vão ver que tem, a maioria das aulas lá são de PO2. E tem. Aí, como eu comecei no semestre passado, em PO1, e eu entrei já no fim, né? Já era prática, era P3 já. Aí eu não sei se os alunos estavam acostumados com outro tutor e acabaram nem participando, né? Eu acho que era no fim de semana, aí era a disponibilidade que eles fizeram para o outro tutor, aí acho que não bateu os horários com o meu, aí acabou não tendo. Mas esse semestre, né, passou a ter hoje. Aí toda vez que tiver dúvidas por aqui, eu dou uma conversada antes, né? Como eu fiz com o João, a gente combina de fazer alguma coisa ou a própria dúvida dele se servir, aí a gente consegue tratar de alguma coisa para ficar gravado, né, para os colegas que não puderem participar. E a ideia vai ser sempre essa, né? As sessões são de dúvidas. Teve dúvida, vem, a gente conversa. Aí, se valer a pena fazer algum exercício para clarificar, a gente faz como a gente fez aqui. Esses são até simples, né? O exercício que o João trouxe e esse que a gente fez são simples, mas eu tenho reparado, né, há bastante tempo que essa deficiência acaba se prolongando para outra disciplina. Então, a gente achava lá que isso já era sabido, né, de PO1 e acabava nem tratando com tanto detalhe, porque não fazia sentido. A gente apresenta outras ferramentas lá e isso já era para estar enraizado, né? Aí como não está, né,
eu percebi, né, que não está, porque os erros vêm em bastante quantidade, né, essa parte. Aí valeu a pena, né, fazer pelo menos um, né, para vocês verem como que é. Então, se precisar fazer nessa disciplina, né, ter que resolver, né, porque plotar provavelmente sim, ou pelo menos entender como que a mecânica é, né, ou enxergar o que é o espaço de solução, e está claro que a solução tá na fronteira aqui. Esses conceitos precisam ficar claros. A solução, aí depende do problema, se for um problema simples. Eu não sei se no semestre passado teve problemas para resolver, necessariamente pelo método gráfico, né? Mas o que eu lembro do semestre passado é que, apesar de não cobrar, né, eu lembro que tinham questões para vocês encontrarem a solução. Aí, como já era prova final, era da matéria toda, então tinham algumas opções, né? E as opções, a opção que melhor se adequava era uma solução pelo método simplex, né? Mas o enunciado não solicitava expressamente, né, que se resolvesse pelo método simplex, e o problema tinha duas variáveis, né? Então, se tem duas variáveis e o enunciado não pediu expressamente para resolver pelo método simplex, aí podia fazer pelo gráfico, né? Então, pelo gráfico é mais simples, né? Porque geralmente o Tableau simplex ou os dicionários simplex, eles costumam gerar mais erros que as soluções pelo método gráfico. Então, como era permitido, podia fazer, e ainda assim, né, tinha gente errando pelo caminho. Então, vamos dar uma revisada nisso, que é bem simples, tá? Cair na prova é extremamente fácil de acertar. Só precisa estar claro esses pontos. Beleza? Acho que eu já falei muito. Vou fazer uma paradinha aqui, aí se alguém tiver outra pergunta, tiver alguma pergunta, pode falar que aí eu volto aqui. Beleza? Aqui, ó, aguardando novas dúvidas. Já pode falar. Não, eu só ia agradecer aí, Breno, pela ajuda, cara. Ajudou muito na dúvida aqui. Questão, como você falou, a questão básica, mas que o básico tem que ficar bem claro para avançar. Aí. Obrigado, cara. Valeu, tchau, tchau.